Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui de volta para estar aqui tratando nesta oportunidade mais uma temática. Essa temática de hoje ela é uma temática muito polêmica dentro do próprio campo da própria teologia, também no campo da filosofia, também em vários campos do conhecimento, do saber, da ciência, relacionado a essa disciplina aqui, que traz por nome a abatiologia, que quer dizer a doutrina do pecado. E é o que nós queremos aqui nessa oportunidade, trazer aqui uma breve reflexão sobre esta doutrina do pecado, que é um assunto que é tratado dentro do campo da teologia. Se você já passou pela teologia no curso básico, ou no curso médio, e até também numa graduação em teologia, você deve ter estudado essa disciplina que traz aqui por nome abatiologia, que é a doutrina do pecado. E nesta oportunidade nós queremos aqui estar trazendo uma breve introdução dentro dessa temática sobre a origem do pecado. É isso que nós queremos aqui, nessa breve aqui introdução, trazer aqui esta reflexão dentro deste campo, dessa disciplina, dessa temática que ela é muito polêmica e discutida nos nossos dias atuais. Então, a origem do pecado. Aonde se deu a origem do pecado? Aonde nasceu o pecado? É uma pergunta que tem assim um amplo debate em vários campos da teologia, da filosofia, no campo dos questionamentos, desde da existência do homem, desde a existência do ser humano. Mas a pergunta, ela continua até nos nossos dias. A origem do pecado. Aonde nasceu o pecado? Aonde nasceu? Quem foi o autor do pecado? Aonde ele se originou? Em quem ser? Qual foi o ser que aonde originou o pecado? Então essa pergunta, ela se encontra ainda nos nossos dias de uma forma assim bem polêmica, mas isso faz parte, porque esses temas, na verdade, eles sempre foram polêmicos quando se fala da questão do pecado e da sua origem. Pois bem, a origem do pecado jamais pode ser de Deus. É importante aqui nós trazemos aqui essa reflexão. A origem do pecado, o nascimento do pecado, ele jamais pode ser de Deus. Por quê? A origem do pecado não pode ser de Deus. O pecado, ele não se originou, ele não nasceu em Deus. É importante a gente ter esta ciência. O pecado, ele não se originou, ele não nasceu em Deus. Isso é importante nós deixarmos claro aqui. Por quê? Porque Deus, em primeiro lugar, ele é santo. Ele é santo. Deus é santo. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é santo e o pecado nele jamais se originou. Então isso é importante nós deixarmos aqui. Por que também não se originou? Porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 1, no versículo número 5.
Também Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Olha como é interessante. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Está também na carta de Tiago, capítulo 1, verso de número 13. Então, o primeiro ponto aqui é a origem do pecado. Nós já falamos aqui que não foi em Deus, não nasceu nele, pela sua santidade e pela sua grandeza de luz e pelo seu imenso poder, jamais o pecado se originou ou nasceu em Deus. Isso jamais existiu. Nós temos essa convicção, esta certeza, através da sua doce e poderosa palavra. Outra coisa aqui também importante nós deixamos claro também, a origem do pecado tampouco foi o homem. Então, a origem do pecado tampouco também foi o homem. Isso é importante, esses detalhes aqui relacionados a isso, porque nós temos aí um pensamento nesse nosso contexto, nesse mundo contemporâneo, mas tudo isso é a falta da clareza, do conhecimento, do saber. Então, a origem do pecado tão pouco também foi o homem. É importante. O homem foi criado à imagem de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Foi criado perfeito. Olha que coisa interessante. Então, se o homem foi criado em perfeição, então jamais a origem do pecado partiu do homem. Olha como é interessante. Se o homem foi criado um ser, uma criatura perfeita, jamais a origem, o nascimento do pecado, jamais partiu do homem. Isso também é interessante. Viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. A Bíblia diz, Deus fez o homem reto. Quando Adão e Eva foram criados, o mal já existia no universo. Olha o caminho aqui sendo aberto. Quando Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden, naquele lugar perfeito de harmonia, o mal já existia no universo. Então aqui é quebrado este conceito, este pensamento de que o pecado se originou no homem. Então isso aqui realmente é quebrado. Por quê? Porque se o homem foi criado no jardim do Éden, antes do homem ser criado, o mal já existia no universo, então tem alguém aí, ou um ser, a qual que o mal já existia. Então, e aonde? Aonde se originou o pecado? É interessante aqui, eu coloquei aqui, a origem do pecado. Eu coloquei, a origem do pecado foi Lúcifer, o diabo. Aí sim, aí realmente aqui nós damos aqui este parecer, nós damos aqui este comentário da origem do pecado. Aonde o pecado foi originado, aonde ele nasceu. Segundo a referência que coloquei aqui, Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, e também Isaías, capítulo 14, verso número 13 e 14, aí está a prova perfeita aonde se originou o pecado. O pecado se originou no mundo dos anjos, se originou em Lúcifer. O pecado nasceu aqui, nasceu em Lúcifer, no mundo dos anjos, na eternidade. Lá na eternidade, onde existia, onde ele era o regente do coral. Este sujeito aqui, o anjo de luz, Lúcifer ou o diabo, o pecado nasceu no coração dele. Agora, no coração de Satanás nasceu 3 tipos de pecado que originou, que nasceu no coração de Satanás. 3 tipos de pecado: a soberba, a arrogância e a rebelião. Isso você encontra nas referências de Ezequiel, isso que eu estou falando, e nas referências também de Isaías. Então fica aqui este breve comentário sobre uma introdução dentro da disciplina, o nome de
a matiologia, que quer dizer a doutrina do pecado. E nós abordamos aqui a sua origem, da onde se originou o pecado, aonde ele nasceu, quem foi esse ser a qual deu origem ao pecado. Então fica aqui esse comentário, essa reflexão. Você pode aí compartilhar esse vídeo, tem outros também, você pode dar um joinha aí, se inscrever no canal, que nós estaremos sempre postando aí vídeos relacionados à questão da teologia, a questão também da filosofia. Então fica aí esta introdução sobre a origem do pecado, aonde nasceu o pecado. Deus abençoe e um abraço grande para você e para a sua família também.